E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou fazer mais um vídeo resgate daqueles temas bem antiguinhos que eu já postei lá no começo do meu canal, né? Eu tenho feito ocasionalmente. Continuo postando novos temas, novos vídeos com coisas inclusive sugeridas pelos nossos seguidores aqui. Continuo fazendo isso, mas eu tenho feito também um trabalho de resgate de vídeos muito antiguinhos que, por conta da estrutura da plataforma aqui, acabam ficando meio escondidos lá, as pessoas acabam não encontrando eles. Então eu retomo alguns assuntos para o pessoal que está inscrito há menos tempo aqui, né? O pessoal antigão vai rever o tema, mas o pessoal mais novinho, né, que está aqui no canal mais recentemente, vai ter acesso a esse tema, que é falar sobre os platôs de performance. O que é platô de performance? Platô de performance são aqueles períodos de tempo que são relativamente curtos, em que o aluno que vinha aprendendo, que vinha melhorando, que vinha assimilando novas atividades, novas habilidades, né? De repente ele parece que encalacra, para e fica estabilizado. Fica estabilizado e não parece que não aprende, não vai para frente. Ele continua vindo nas aulas, não mudou nada, não mudou o professor, o método continua o mesmo, as estratégias, tudo igual, mas ele parece que dá uma parada, né? Bem, em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha calma, porque como o nome diz, os platôs são platôs de performance. Aí preciso dar uma explicação. O que a gente chama de aprendizagem é um fenômeno totalmente interno. Quer dizer, quando a gente já está aprendendo uma nova habilidade, dentro do nosso cérebro estão acontecendo mudanças microscópicas e invisíveis a nós, que são a formação de novas sinapses, novos caminhos neuromotores, para que o indivíduo possa passar daquela situação de não saber uma habilidade para a situação em que ele sabe uma habilidade. E para a situação de saber uma habilidade de maneira rudimentar, saber fazer essa habilidade de maneira mais elaborada, mais sofisticada, mais correta, etc. e tal. Então, quando o aluno ele está aprendendo, esse fenômeno da aprendizagem é esse fenômeno de reorganização neurológica. Estamos falando de sinapses dos neurônios. Então, é uma coisa que a gente não enxerga. Como é que a gente sabe que o aluno está aprendendo? Pela sua performance. Antes ele não sabia fazer a coisa, agora sabe fazer, mais ou menos, mas sabe. Sabia fazer mais ou menos, agora sabe fazer muito bem. Então deve estar acontecendo dentro do seu cérebro essas mudanças microscópicas, né? E porque a sua performance está melhorando. Então a gente infere a aprendizagem pela performance. Mas aprendizagem e performance são coisas diferentes. E quando a gente fala em platô, a gente fala em platô de performance. Porque os pesquisadores são quase que unânimes dizendo que a pessoa não para de aprender nunca. A vida inteira a pessoa está aprendendo, ela está assimilando novos estímulos do meio ambiente, o seu cérebro está assimilando de maneira muito particular esses estímulos, está se reorganizando nas suas sinapses neuronais, está fazendo novas coisas, está se modificando para se adaptar, para aprender essas coisas novas. Então a aprendizagem é um processo que não acaba nunca, a aprendizagem não entra em platô. O que entra em platô é a capacidade do aluno em mostrar que está acontecendo alguma coisa através da sua performance. Por isso que o platô é platô de performance. Por que esse nome platô, né? Esse nome platô vem do gráfico de aprendizagem. Se você fizer o gráfico de aprendizagem, né? Quer dizer, o eixo horizontal é o eixo do tempo, o eixo vertical é o eixo do número de habilidades e da sofisticação que ele vai fazer as habilidades cada vez mais. Então, à medida que o tempo passa, o indivíduo vai ficando cada vez mais habilidoso, né? Então, o gráfico é um gráfico ascendente, o gráfico vai subindo assim, né? É como você encosta de uma montanha. E nesses casos, o indivíduo que vinha aprendendo bem entra em platô, fica uma plataforminha reta, quer dizer, o tempo continua passando, mas ele não melhora, não demonstra nenhuma melhora. Mas é aí que está, ele não está conseguindo demonstrar isso, ele não está conseguindo transformar tudo que está acontecendo dentro do cérebro dele
em performance. Então ele entrou em platô de performance e não em platô de aprendizagem. Isso dá uma certa tranquilidade para a gente, né? Já começar daí. Então, essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é que a gente tem que ter calma também, porque esses platôs são relativamente curtos, e para a gente trabalhar esses platôs, a palavra-chave é diversificação. Diversificar. Ou seja, você vinha trabalhando de uma certa forma que vinha dando certo, em time que está ganhando a gente não mexe, o aluno vinha pá. O aluno entrou em platô de performance, você diversifica conteúdo e estratégia. Suas estratégias, o aluno era um aluno adiantado, você quase não estava entrando na água. Começa a entrar um pouquinho, né? Você estava dando aula para ele sempre na parte rasa, onde ele consegue pôr o pé no chão. Começa a levar ele para o fundo, fazer umas visitas no fundo. Você quase não dava salto, nem em pé e nem de cabeça, mergulho e tal. Começa a trabalhar um pouco isso. Começa a fazer um pouco isso. Mesmo nos conteúdos, você estava trabalhando mais os nados alternados, crawl e costas. Começa a introduzir um pouquinho da golfinhada do nado borbo, a puxadinha, aquela meia puxadinha do nado peito. Começa a trabalhar, né, respiraçãozinha frontal que o nado peito tem. Começa a trabalhar esses outros conteúdos. Diversifica. Não vai abandonar o que você já vinha trabalhando, que eram os alternados. Mas você vai diversificar, vai enriquecer a sua aula, tornar a sua aula mais diferente, com mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto nos conteúdos como nas estratégias. Esse tipo de coisa, apesar que tem gente que acha que isso vai meio que atrapalhar e que vai ser contraproducente, mas não é não. Porque essas outras habilidades que o indivíduo está fazendo, vai fazer com que ele se torne mais equilibrado, ele vai estar mais coordenadinho, ele vai trabalhar a sua coordenação nessas outras atividades, né? Ele vai trabalhar o seu psicológico, ele vai perder ainda alguns pequenos medos e receios que ele ainda tem. Então ele vai evoluir numa série de outros aspectos, né, que são básicos: coordenação, equilíbrio, tensão emocional, essa coisa toda. Ele vai evoluir e essa evolução vai potencializar aquele aprendizado que a gente estava fazendo e que entrou em patamar. Então a diversificação ajuda, ela potencializa aquele processo de aquisição de novas habilidades e não atrapalha. Legal, né? Sem contar o fato da motivação. O aluno entra em platô de performance, mesmo que seja uma criança. Ele percebe, né, que ele está indo lá e não está acontecendo nada de novo. Ele vinha conseguindo fazer sempre novas coisinhas e agora de repente ele não consegue mais, ele desanima. 2, 3, 4 aulas, ele começa a desanimar: amanhã não quero mais. Quando você diversifica a aula, não. Você vai proporcionar a ele novas conquistas em outros conteúdos, em outras coisas, e ele vai manter a motivação dele sempre em alta. Ele vai continuar tendo novas conquistas e o processo vai acabar sendo, como eu costumo dizer, automotivante. Ele vai se manter motivado até que essa diversificação surta o efeito que você quer e ele vença esse platô de performance. É isso, né? Curioso isso, né? A gente tem que ter. É muito difícil que um aprendizado de longo prazo, como é o da natação, que eu sempre falo que é um aprendizado de meses, é muito difícil, crianças, adolescentes, adultos, que o indivíduo consiga fazer um processo assim o tempo todo em aclive, né? O tempo todo com novas conquistas. Geralmente tem uns platôzinhos, é como se o seu sistema nervoso estivesse dando uma respirada, né? Ele entra em platô, depois ele vence de novo e vai embora. Aí entra em platôzinho de novo, aí vence de novo. Então a gente tem que ter, como para vencer em todas as dificuldades, eu sempre falo aqui, a gente vence dificuldade com resiliência e método, né? Paciência e método. Então você tenha paciência, diversifica as coisas, continua mantendo a motivação dele em alta e trabalhando novas conquistas e novas habilidades, que logo logo esse platô desaparece e o aprendizado depois continua. Tá bom? Isso aqui serve tanto para professores, né, que às vezes o professor fica angustiado, né? Ai, o aluno estava vindo tão bem, não sei o que aconteceu, né? Como para os alunos mesmos, meus seguidores aí, pessoal que está nadando e parece que não vai para frente, que não vai para frente, que não vai para frente. Seja persistente, seja resiliente,
comece a trabalhar outras coisas, comece a fazer outras coisas. Está fazendo só crawl, faz um pouquinho de costas. Comece a trabalhar um pouquinho o nado costas. Comece a trabalhar um pouquinho o nado peito. Mesmo golfinhada, mesmo o nado borboleta. Borboleta é muito difícil, é muito cansativo. Não precisa fazer o nado completo. Comece a trabalhar alguns elementos do nado só. Isso vai ajudar bastante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse conceito de platô de performance para os meus colegas aí profissionais de educação física que trabalham com pedagogia esportiva e principalmente com a minha natação, é um conceito muito importante. A gente tem que ter isso sempre em mente, porque a gente vai enfrentar disso, seja individualmente, seja numa turma toda. Às vezes a turma toda entra numa espécie de patamar de performance, viu? Eu já tive casos assim. Então você tem que ter paciência, conversa com os pais também ficam meio sem saber o que está acontecendo, que a coisa vai acabar andando. Tá bom? Se você gostou, por favor, deixa aqui triplo C, curte, compartilha e comenta, né, para a gente gerar engajamento, né, pro algoritmo aqui do YouTube perceber que tem engajamento, que tem interesse e tal, e ajudar a potencializar a distribuição dos nossos vídeos. Independente de tudo, independente de eu estar fazendo esse resgate dos meus vídeos antigos, continue mandando para cá as suas sugestões, porque você já sabe que aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!